Bom dia! Você verá ainda hoje qual o real significado de reforma trabalhista, o que é considerado o trabalho precarizado, entrevista com especialista na área, pesquisa com alunos e pessoas da comunidade, gráficos demonstrativos da atualidade e sociólogos, quem são e o que pensam. Tudo isso vocês verão hoje com De Frente com as Girls. Muitas pessoas argumentam e falam sobre a reforma trabalhista. Mas vocês sabem o que é reforma trabalhista? Vem comigo que eu vou explicar para vocês. É um conjunto de regras e normas criadas pelo governo para atualizar a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Para entender melhor o que foi essa reforma, a gente tem que entender primeiro o que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. A CLT é uma norma legislativa que garante os direitos dos trabalhadores. Basicamente, ela é um instrumento de regulamentação nas relações individuais e coletivas dos trabalhadores. O governo do Brasil garante que essas normas sejam cada dia mais atualizadas para que ela atenda todos os setores da tecnologia e da economia dos trabalhadores. E é dentro desse conceito da CLT que entra a reforma trabalhista. Ela vem justamente para modernizar o que já existe. Ela foi sancionada e aprovada em 2017 no governo Temer, em julho, e ela passou a ser vigorada em novembro do mesmo ano. E o que muda com essa reforma? A gente pode pensar na jornada de trabalho, no descanso, nas férias, na contribuição sindical dos empregados, no banco de horas, nos acordos, demissões, homologações, home office, trabalho parcial, direito de gestantes lactantes e entre outros. Isso tudo para que não haja precarização do trabalho. Como a gente pode entender o trabalho precarizado? A gente pode entender como tudo aquilo que fere os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Tudo aqui, ou seja, o trabalho sem os direitos previstos por lei. Isso tudo é somente o básico, gente. E agora eu quero deixar com vocês com as meninas, certo? Muito obrigado. Olá, eu sou a Vitória. Eu sou a Eduarda. E está começando agora o De Frente com as Girls. E a nossa convidada de hoje é ela, Cláudia Xavier. Ela que é advogada e professora e atua aqui na ETEC Ângelo Cavalheiro de Serrana. Tem muita bagagem para compartilhar aqui com a gente. Cláudia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Cláudia, conta pra nós, como você começou a sua carreira profissional? A minha carreira profissional, como todo início de carreira, foi cheio de expectativa, de sonhos, e preocupação com o mercado de trabalho, Mas foi numa época em que havia ali um aquecimento no mercado de trabalho, estava muito bom, e fui trabalhar num grande escritório que atendia grandes clientes, grandes empresas, grandes usinas. Então, aprendi muito, iniciei desenvolvendo um grande trabalho, e consegui uma bagagem muito grande, muito trabalho, muito estudo. Nenhuma carreira ela deslancha se não tiver muito trabalho e muito estudo. Foi isso. E estou aqui até hoje, nessa área da advocacia. Com a chegada da reforma trabalhista, o que melhorou e o que deixou a desejar, na sua opinião? A reforma fazia-se necessária. A nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que rege a Justiça do Trabalho, os direitos trabalhistas, ela é de 1943, Então, havia necessidade de uma mudança, de uma reforma, O direito é dinâmico
ele tem que andar de acordo com as necessidades, as ansiedades da sociedade, né? Nesse caso, a reforma trabalhista ela foi muito importante. Ela flexibilizou mais no tocante a horários, a jornada de trabalho. Ela flexibilizou a negociação entre trabalhador e empregador, né? Mas houve o que eu acho que vem acontecendo ainda, estamos ainda numa toada de reforma trabalhista ainda. A questão é a seguinte, o que eu vejo hoje é que a sociedade deveria ter sido mais consultada, as partes interessadas, né? Sindicatos dos trabalhadores, sindicatos dos empregadores. Por quê? Acaba que, quando há uma reforma, acaba que sempre não favorecendo a todos, não satisfazendo a todos, o que não é fácil, né? A gente nunca consegue, mas que nesse caso da reforma trabalhista, não é que precisa satisfazer a todos, mas pelo menos precisa ser respeitado os direitos trabalhistas. O que eu vejo é o seguinte, muita coisa foi mudada, foi muito interessante, mas caminhou para que o trabalhador ficasse um pouco mais desprotegido, na minha opinião, na minha visão. Com essa flexibilização de jornada de trabalho, foi uma conquista. Contrato parcial de trabalho, né? Também diminuição da jornada para poder contratar o profissional. Mas eu acho que o meu temor é que haja vamos dizer assim, um poder maior para o empregador em disfunção do empregado, que já é uma relação já é uma parte menos favorecida nessa relação de trabalho, o trabalhador, né? Uma coisa importante, quando houve a reforma trabalhista, trouxe lá o home office, que com a pandemia estourou, houve necessidade, eles já estavam falando em home office, trabalho intermitente, né? E que com a pandemia houve lá praticamente todo mundo foi jogado em home office. Houve uma aceleração, né? Que de tudo eu achei muito bom, que é uma tendência mundial, né? Mas que precisa, aqui no Brasil, ser revisto cláusula por cláusula desse contrato, né? Porque quando você está, por exemplo, em home office, não tem como controlar a jornada de trabalho. Até tem, mas houve uma flexibilização ali também. Achei interessante e necessário. Cláudia, você poderia citar para a gente um exemplo seu de alguém que você conheça que já passou pela situação do trabalho precarizado, no seu ciclo ou até na sua trajetória profissional? Sim, muitas histórias, né? A maioria das histórias acaba caindo no trabalho precarizado. Vamos lá. O que é muito comum, teve vários casos e tem vários casos assim, o porteiro de prédio condominial. O porteiro de prédio condominial, ele é contratado para o controle de entrada e saída de pessoas e o controle veicular, né, dos veículos que entram, administrar a correspondência, né, basicamente é isso. Atender os condôminos, né? Bom, o que acontece? Chega olha a criança para mim, o porteiro está na porta. Aí o porteiro vai lá, quebrou uma porta, vai lá arrumar não sei não. O que acontece? Tira o trabalhador da função dele para exercer outras funções. Quando teria que ser contratado uma pessoa para manutenção, ou os condôminos ter a consciência de que não pode usar o porteiro, que ele não é um trabalhador particular de cada um, ele é um trabalhador contratado para o condomínio, né? Com funções definidas, controle entrada e saída de pessoas, controle veicular
né? Correspondências e recados ali. Então, eles acabam confundindo e isso acaba dando acúmulo de função. Desalentador. Estou muito preocupado com essas novidades aí que estão por vir e que eu lembro que eu fiquei em estado de choque na hora que eu li isso. Mas como assim? Tudo agora libera o fundo de garantia para pagar isso, para pagar aquilo. Não. O fundo de garantia é um direito do trabalhador para o momento de rescisão de contrato e que provavelmente ele vai ficar desamparado. Ele não vai ter emprego imediatamente, tomara que sim, mas provavelmente não. Então é para garantir aquele período para ele. Agora libera para tudo. Para direito, libera esse dinheiro para uma coisa que não é obrigação da mulher. Eu vou ter que pagar ainda? O que é obrigação do governo e da empresa? Cláudia, e o que você espera da reforma trabalhista e do trabalho precarizado no futuro próximo? O que você acha que poderia melhorar? Eu gostaria que melhorasse primeiro a consciência das pessoas, né? Do empregador, que melhorasse aí essa consciência, né, de não exploração do trabalho do outro, e do trabalhador, que ele tivesse mais consciência dos seus direitos, do seu valor, e que esses direitos eles fossem mais amplamente divulgados, né? E que se houver uma reforma, ou realmente a que já está aí vindo, que realmente faça em função do benefício do trabalhador, né? E não de colocá-lo em risco maior, como eu entendo particularmente que está nesse trabalho precarizado, uma desproteção da lei aí. Então eu espero que haja maiores discussões dentro da sociedade, dentro dos envolvidos, sindicatos, trabalhadores, dos empregados, dos empregadores, que a sociedade seja consultada, né? Não através de medida provisória, não, através de ampla discussão, o que realmente precisa ser feito, antes de tudo criar aí uma mentalidade, né, de respeito às leis, não exploração do outro, né? E que a pequeno prazo se solucione, né? Porque é mais uma desigualdade social. Isso agrava ainda mais a desigualdade social. Aí acaba que a gente não tem muita saída, né? Infelizmente. Cláudia, muito obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua opinião e a sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estou sempre à disposição. Espero ter contribuído com alguma coisa. É isso aí, esperamos poder recebê-la aqui novamente para conversar sobre outros assuntos interessantes e importantíssimos para o saber da nossa sociedade. Isso. Obrigada. E agora fique com a pesquisa dos nossos repórteres na Escola ETEC Anjo Cavalheiro com os adolescentes. É isso aí, tudo. Eles fizeram essa pesquisa de campo para saber se os adolescentes estão por dentro desse assunto que a gente acabou de falar aqui agora. Vamos conferir. Olá, eu sou a Gabriele. E eu, Cauê. E hoje vamos realizar uma pesquisa com a nossa comunidade, principalmente com os adolescentes. O intuito dessa pesquisa é mostrar o quanto adolescentes sabem sobre a reforma trabalhista, um assunto mega importante. Então vamos lá. Gente, qual é o seu nome? Rebeca. Você tem quantos anos? Tenho 16. 16 de qual sala? Segundo ano. Rebeca, você sabe o que é reforma trabalhista? Pra mim, reforma trabalhista é uma mudança nas leis. Você já ouviu falar sobre reforma trabalhista? Não? O que você acha que pode ser? Nós estávamos dando Reforma tipo de trabalho? Seria bastante. Acredito que a reforma trabalhista seja uma mudança das leis trabalhistas. Você sabe o que é reforma trabalhista? Não. O que você acha que é? Não sei. Você sabe dizer o que é reforma trabalhista? Não. Você sabe o que é reforma trabalhista? Sei. Meio por cima, mas Você pode me dizer o que é?
feita? Reforma trabalhista é uma reforma que prisa reformar os direitos do trabalhador e das empresas. E você acha que isso é bom ou ruim? Depende. Depende muito do ponto de vista. Depende. Se ela for para melhor, pode provocar um bem maior para mim. Você acha que isso é bom ou ruim? Eu diria que é bom. Depende de quem está fazendo. E você acha que isso é bom ou ruim? Bom. Acho que depende muito. Acredito que algumas coisas sejam boas. Assim, obrigada. Temos agora resultados das pesquisas sobre a reforma trabalhista, sendo que a maioria são adolescentes de 16 a 17 anos e não sabem sobre o assunto da reforma trabalhista. E não sabem dizer se a reforma trabalhista é benéfica ou não. Eu sou a Beatriz. E apresentamos agora para vocês Rui Gomes Braga, que é um sociólogo brasileiro especialista em sociologia de trabalho. Segundo ele, a aprovação da reforma trabalhista brasileira sinaliza, antes de tudo, que o Brasil está passando por um grande momento histórico. Ele também calcula que, em 5 anos, teremos modificação estrutural, na qual a maior parte do mercado de trabalho será terceirizada e a menor diretamente contratada. Quais serão as consequências dessas novas regras? Segundo Antunes, sociólogo, professor da Unicamp, as mudanças serão enormes. Ele defende que a reforma é um reflexo de como a sociedade enxerga o trabalho. Mas isso não se trata de uma invenção brasileira. Esse movimento, afirma Antunes, faz parte de uma onda internacional de desregulamentação do trabalho, que, como ele chama, é uma proletarização da classe média. Além disso, temos o expediente do trabalho intermitente, que tende a simplesmente eliminar qualquer possibilidade de o trabalhador que está na informalidade ascender a condições dos direitos trabalhistas. Braga ainda afirma que seria necessário reformar a CLT, mas no sentido de aumentar tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, ao fortalecimento da representação sindical. Ou seja, a necessidade é fazer uma reforma às avessas, daquela que foi feita e aprovada pelo Congresso. E para mais informações, acesse o site época.negocios.globo.com e redeminas.tv. E essa foi a nossa reportagem sobre a reforma trabalhista e a precarização do trabalho. Ressaltamos também a participação da sociedade para com este assunto. Obrigada por assistir. Tenham um bom dia.